Antes das eleições para prefeito e vereadores, aqui no Brasil tem as eleições americanas dos Estados Unidos, dia 3 de novembro. Mas o que será que influencia na vida dos brasileiros dependendo de quem ganhar a eleição? Biden ou Donald Trump? Quem veio conversar com a gente sobre esse assunto, explicar um pouquinho mais, é o cientista político Tiago Valenciano. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Elaine? Tudo bom, os nossos espectadores aí da TV? Tiago, tem uma diferença do que pode acontecer com o país dependendo do lado que ganhar essa eleição? Tem diferença sim. A gente sabe que o sistema eleitoral dos Estados Unidos é bem diferente do nosso. Lá a eleição ela acontece por conta de distritos. Cada presidente precisa vencer no seu distrito para depois formar o colégio eleitoral e atingir o mínimo de 270 votos. São vários estados nos Estados Unidos, por isso o nome do país. Então tem muita diferença do processo eleitoral brasileiro, que o voto é direto e esse voto tem um peso igual para todas as pessoas. Lá o peso depende de cada um dos distritos. Só que a influência da eleição é quase que direta no Brasil. Nós temos um presidente hoje, Jair Bolsonaro, que é muito aliado do Donald Trump. Quer dizer, todas as questões econômicas, políticas e sociais, o Brasil sempre está ao lado dos Estados Unidos. É um aliado de primeira hora, digamos assim, dos Estados Unidos. Essa foi a política do Bolsonaro nos últimos 2 anos e a política do Trump também em relação ao Brasil. Ambos estão bem alinhados, bem conversados. E hoje o Trump está perdendo nas pesquisas. Então esse pode ser um impacto quase que direto na política brasileira, porque o Brasil depende quase que financeiramente em várias e várias áreas dos Estados Unidos. Então eu vejo que pela liderança mundial e global que os Estados Unidos têm em relação à geopolítica, o Brasil vai ter uma dependência quase que direta. Bom, o Biden falou no último debate que ele iria bater de frente com o Brasil, inclusive até com propostas de sanções por problemas com a Amazônia e os cuidados com o clima, né? Existe uma ameaça nisso tudo? Sim, ele também precisa se posicionar em relação ao seu eleitor de uma maneira diferente do Trump, né? Nos Estados Unidos a gente imagina que só tem 2 partidos, os republicanos e os democratas, mas na verdade tem mais partidos. Tem candidatos regionais, locais, tem vários e vários candidatos à presidência que não aparecem tanto quanto os protagonistas. Então ele precisa fazer um par de opostos em relação ao Trump, né? Ele tem que fazer essa oposição e tem que mostrar para o eleitor que ele é diferente. Historicamente os partidos já são bem diferentes, mas agora ele precisa deixar isso mais evidente ainda. E é claro que o último debate foi meio que um show de horrores. A gente não teve muita coisa. Foi um grande show de horrores, né? Não tem nem o que falar. Não tem muito o que falar. A gente não teve muita proposta, mas deu para perceber que a eleição vai ser definida na base do ódio. É da mesma forma que foi definido na eleição brasileira há 2 anos. Mas é claro que ele vai se opor ao Trump e vai deixar claro que ele precisa mostrar algo diferente em relação ao Brasil. É claro que o Bolsonaro também não tem uma aceitação global tão grande assim quanto tem nacionalmente, por isso que ele foi eleito presidente, ele tem o seu mérito eleitoral, mas ele não tem essa aceitação global toda nos demais países do mundo, né? Aliás, ele tem um pouco de problema, um pouco de rejeição. Problemas com, a Amazônia, até as queimadas no Pantanal, isso parece que deu uma piorada na imagem também. Coronavírus. Também, ele se posicionou abertamente contra. Não chegou a negar o vírus, mas demonstrou claramente em várias e várias frases que repercutiram na imprensa internacional de que ele não havia uma preocupação e nenhuma política pública voltada para combater o avanço do vírus no país. Essa história do abre e fecha, que ele politizou bastante, abre e fecha o comércio, volta ou não às aulas, as pessoas podem trabalhar ou não. Então ele acabou perdendo um pouco de respeito da comunidade internacional por conta das declarações polêmicas. Guardadas as devidas proporções, o Bolsonaro é uma espécie de Trump nacional. Ele tenta seguir o mesmo tipo de político, o mesmo tipo de modelo político e também o estilo de frases, ele vai mais ou menos na mesma linha. É claro que guardadas as devidas proporções, deixei isso bem claro. Mas ele está preocupado, sim, com a eleição dos Estados Unidos, o Bolsonaro, e essa eleição vai impactar diretamente no Brasil. Não tem como a gente ficar de fora, né? Essas questões da Amazônia, do Pantanal, as queimadas, a redução da Amazônia, que foi uma pauta muito importante e presente na política externa nos últimos anos, questões relacionadas à família, a própria educação, que ele passou por uma crise em relação aos ministros de educação, a saída do Sérgio Moro, que era visto como uma pessoa importante internacionalmente falando. Então ele perdeu alguns pontos em relação à comunidade internacional, e isso pode refletir também no seu governo, e isso mostrou, é claro, para o opositor do Trump, o Biden, que ele
né, que o Bolsonaro está, de fato, não tão bem aceito assim. Bom, a gente tem aí a informação de que os Estados Unidos compram muito milho do Brasil. Paraná é um dos maiores produtores de milho do Brasil. Você acha que nesse sentido, caso realmente o Biden vença e coloque em ação aí essa ideia de sanções, o próprio estado do Paraná pode ser prejudicado? Olha, eu acredito que é um pouco difícil a gente imaginar as sanções num mundo tão globalizado conforme a gente vive. Porque os Estados Unidos depende do Brasil, o Brasil depende muito mais ainda dos Estados Unidos. É claro que a economia ela é algo balanceado. Na geopolítica econômica do globo, nós temos uma economia muito... Um país dependendo do outro. A gente não tem mais barreiras internacionais, alfandegárias, enfim. Existem mais... a relação de interdependência é muito maior. Talvez ele tenha falado isso para conseguir ganhar a eleição e ter o respeito do seu eleitor. Mas até que ponto que ele vai conseguir deixar de lado o milho brasileiro para não fazer com que a balança econômica em relação ao milho nos Estados Unidos se mantenha? Não é tão simples assim, Não né? é tão simples, é um jogo assim que eleitoralmente, e a gente vê muito isso também nas eleições aqui municipais no Brasil, os candidatos acabam prometendo e falando muita coisa, mas na hora da prática do governo, peraí, não é bem assim. Isso é um pouco corriqueiro na política, ainda mais que a gente está passando por uma guerra de narrativas, uma guerra em que a pós-verdade está imperando, as fake news estão imperando, e essa é uma pauta importante das eleições dos Estados Unidos, porque, inclusive, a palavra pós-verdade foi escolhida como a palavra do ano de 2016, justamente no ano da eleição dos Estados Unidos, quer dizer, não foi à toa. Essas narrativas criadas para poder fazer com que as pessoas se convençam de que determinada proposta é verdadeira, e não é fake news, né? A gente fala da pós-verdade como algo criado, que eu tenho meu ponto de vista para fazer com que as pessoas acreditem que aquilo é a verdade absoluta. Então é uma narrativa sedutora, uma narrativa pensada, imaginada, que conta com os robôs da internet, que é uma pauta importante que surgiu nas eleições dos Estados Unidos e depois influenciou no debate russo. Parece que não influenciou no debate brasileiro. Sim. Então, observe que a política ela é algo conectado, ela não está fora assim, do contexto. A gente tem um contexto internacional que influencia na nossa política também. Então, eu imagino que essa discussão toda colocada, principalmente em relação à economia, é uma narrativa criada eleitoral, né? Eu tendo a acreditar que é isso, e depois a gente vai verificar na prática se isso acontece ou não. Por enquanto, do que se tem de informação, o Biden está um pouquinho melhor que o Trump, até porque o Trump, com a Covid, acabou ficando um pouco mais também debilitado, né? Assim, atrapalhou um pouco ele, as eleições estão próximas, nós estamos aí há pouco mais de 20 dias. A tendência é que a eleição nos Estados Unidos também se decida na reta final, não seja um referendo assim. Na eleição passada, alguns institutos de pesquisa apontavam Trump em segundo lugar, ele acabou virando bem no finalzinho, nos 3, 4 últimos dias, e é possível que isso aconteça também, até porque a engenharia eleitoral lá é muito mais complexa do que a brasileira, do que a gente está acostumado, conforme eu já comentei aqui, e é um sistema eleitoral que depende muito dessa correlação de força partidária. Aqui no Brasil, a gente tentou, com a última mudança na legislação eleitoral, fazer um fortalecimento dos partidos e aumentar o período de pré-campanha. Só que o brasileiro não está acostumado a fazer pré-campanha, deixa as coisas para a última hora e tentou se assemelhar a esse estilo de pré-campanha dos Estados Unidos. Olha, faça uma pré-campanha de 1 ano e depois você confirma lá nas prévias, que eles têm lá as prévias, a candidatura. Mas isso não aconteceu no Brasil, foi uma experiência que ainda está sendo muito embrionária. E uma coisa super interessante lá também é que as pessoas vão poder votar pelos correios, né? Ah, sim. A votação nos Estados Unidos é bem diferente da nossa. Por quê? Porque eles ainda estão com a cédula de papel. Se critica muito, questiona a validade, a veracidade da urna eletrônica do Brasil, só que já se provou que é um dos sistemas mais seguros do mundo. A Justiça Eleitoral faz testes de urna para qualquer cidadão ir lá, se cadastrar, ver se é verdadeiro ou não, testar, retestar, ver novamente, conferir. A urna não é conectada à internet, por isso que ela tem segurança, não pode ser invadida por hackers, mas ainda assim nos Estados Unidos se utiliza a cédula de papel, então tem essa facilidade. O cidadão manda, o sistema postal de lá funciona bem, recebe em casa, conta e depois vê como que fica o resultado. Bom, e o que fica agora também é uma expectativa, porque o Biden diz que saindo o resultado ele vai aceitar. O Trump diz que não, né? Que vai brigar. Assim, é a tendência também justamente de criar uma narrativa de que há uma possibilidade de fraude na eleição. A gente passou por isso nas eleições presidenciais do Brasil em 2018. Que existe uma fraude, não dá pra gente contar os votos são mentirosos, mas nada disso acabou acontecendo e a tendência é que isso também se mantenha nos Estados Unidos. Bom, por enquanto é só aguardar
cada um torcendo para o seu lado, né? E lembrar que não está tão distante assim, que também afeta a vida da gente aqui no Brasil. Diretamente, Elaine, pouco mais de 20 dias aí para as eleições dos Estados Unidos, a gente vai estar monitorando, acompanhando também, porque é um pleito que ficou muito próximo do brasileiro. Antes acontecia um pouquinho depois, um mês depois da nossa eleição, que sempre é no primeiro domingo de outubro. Com a mudança da data esse ano por conta do coronavírus, ficou muito próximo. Teremos grandes emoções nos próximos dias. Vamos aguardar. Vamos lá. Obrigada, viu?